Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês, agradeço ao pastor Tadeu Briceni a generosidade de sempre de me permitir estar aqui e compartilhar com você. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui para agradecer. Essa igreja tem sido fiel, essa igreja tem buscado cumprir a grande comissão. Você sabe, tem quase 2.000 anos que Deus enviou, tem mais de 2.000 anos que Deus enviou o seu Filho, e tem quase 2.000 anos, aí sim, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a muitas pessoas, e no final ele nos disse o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. 2.000 anos. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui tem uma posição de liderança em alguma área? Quando você dá uma ordem, quanto tempo você espera para vê-la cumprida? Na hora, né? Normalmente você quer, né? Arruma o quarto, 5 minutos. 2.000 anos. Fala a verdade, Deus é muito paciente com a gente. Deus é muito misericordioso. Se não tivesse outra ideia de misericórdia de Deus, essa aqui já bastava. 2.000 anos esperando. Mas nós estamos vendo os resultados. Irmãos, só na Indonésia, 2 milhões de muçulmanos por ano estão se convertendo. Nunca na história, se você pegar os mais de 1.000 anos que existe de islamismo no mundo, todas as conversões que tiveram de islâmicos para cristãos nesses anos todos, até o ano de 1980, somados dá menos do que nos últimos 25 anos. Nos últimos 40 anos, então, muito menos. Porque Jesus está voltando. E é nosso papel fazer isso. É nosso papel apressar isso no bom sentido, porque Ele disse uma coisa para nós: que ia ter desgraça de tudo quanto é tipo. Guerra, rumores de guerra, terremoto, tudo. Até os capítulos 24. Ele fala lá das dores, vai ser terrível, os dias precisam ser abreviados. Mas ele diz: mas quando este evangelho, o evangelho do reino, for pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus me deu a oportunidade, já há bastante tempo, de fazer muitas viagens, mesmo antes de estar na junta, e eu descobri o seguinte: se eu quiser dormir numa viagem, seja ela de ônibus ou avião, e a pessoa do lado quiser puxar papo, é só dizer que eu sou pastor. A pessoa normalmente não quer saber de pastor. Então, lá na época da igreja ainda, eu dizia que eu era um spiritual coach, eu era alguém que desenvolvia o espírito das pessoas, né? Eu queria perguntando como é que era, no final eu falava de Jesus mesmo, que é a única forma da gente se desenvolver, né? Buscar a estatura de varão perfeito. Mas hoje eu digo que eu dirijo uma organização de ajuda humanitária internacional, genuinamente brasileira. Aí falo das 20.000 crianças no PEP. Fala, pastor, das 1.800 crianças lá na Venezuela que todos os dias são alimentadas e ainda recebem a fé. Conhece a fé? Farinha enriquecida. E vou falando do hospital, e vou falando de várias coisas que a gente tem, e o pessoal fica encantado. Aí, no final, eu falo de Jesus. Mas você sabe que teve uma vez que o sujeito ficou assim, pensando: é muita coisa. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do seu trabalho? E aí eu não pensei direito, saiu. Eu falei: acabar com o mundo. Eu vou acabar com o mundo? Como assim? Só coisa boa? Eu falei: é porque esse mundo aqui é ruim, mas o mundo que vem aí é muito bom, porque é um mundo com Jesus Cristo. Quando Ele voltar, acabou. Fluminense não vai ser mais lanterna. Flamengo não vai mais precisar de juiz para ganhar. Vasco nunca mais vai ser rebaixado. Botafogo vai ter que ser lembrado. Seu cunhado não vai mais te pedir dinheiro emprestado. Mas pensa bem, não tem mais dor, não tem mais choro, é só alegria. E isso não é papo da carochinha, não. Ele prometeu, e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E Ele vai voltar.
Então eu quero convidar você a continuar trabalhando para acabar com esse mundo. E a gente não acaba com esse mundo com bomba, a gente não acaba com esse mundo com guerra bacteriológica, inventando novos vírus. Não, a gente vai acabar com esse mundo com amor, com a graça, cumprindo a ordem, fazer discípulos em todas as nações. E nós recebemos um poder fantástico para fazer isso. Nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. E você já tem esse poder. Do dia que você encontrou Jesus Cristo, o reconheceu como Senhor, você foi batizado pelo Espírito Santo e imediatamente você foi capacitado para fazer. Então, pelo poder do Espírito, vamos completar a missão. Mas eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem rapidamente sobre motivos de gratidão. E como hoje é dia de ceia, então vamos lá para um texto que eu acho que tem a ver com a ideia de ceia, que é um texto que fala também da gratidão. Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, a partir do versículo 3, nos diz o seguinte: primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Na verdade, eu vou ler apenas o 3 e o versículo 10, ok? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E no versículo 10 ele diz: foi a respeito dessa graça, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Esse é um texto riquíssimo, como toda a Bíblia o é, aliás, mas eu quero falar sobre algumas palavras que esse texto nos traz. A primeira delas é que ela começa com um louvor, uma bênção, no sentido de uma bendição. Né? Você sabe que a palavra bênção e bendição, elas têm a mesma origem, a ideia é falar bem. Né? Bendição é quando você fala bem de alguém, e bênção também é isso, quando você deseja o bem para alguém. Maldição é quando você maldiz, você fala mal de alguém. E aqui começa com um louvor, e é uma ideia de gratidão. Uma ideia de gratidão. Bendito seja Deus, porque nos salvou. Louvado seja Deus, porque nos salvou. E ele expressa gratidão. É um hino de louvor, é um cântico, este trecho da Bíblia. E eu quero te dizer aqui que ele expressa gratidão por 3 atitudes de Deus para conosco. E essas 3 atitudes têm a ver com a ceia, com momentos da ceia. A primeira, ele diz assim, olha: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Deus teve uma atitude de misericórdia conosco. Ele podia nos tratar do jeito que Ele quisesse, correto? Ele era nosso dono, Ele nos fez. Mas Ele nos deu liberdade, nós nos revoltamos contra Ele. Nós o abandonamos. E nós estávamos destinados a sofrer a miséria do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. É muito interessante porque a palavra misericórdia, eu não sei se existe outra palavra em outra língua que seja tão boa como é a palavra misericórdia em português para expressar o que Deus fez. Porque misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria mais cardia, que é coração. Então, misericórdia é quando eu olho para a vida de alguém e aquela miséria da pessoa dói no meu coração e eu faço qualquer coisa não para acabar com a minha dor, mas para acabar com aquela miséria. E foi isso que Deus fez. Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para a sua vida, Ele olhou para a vida para todos os bilhões de pessoas que já passaram e os que vão passar. Mais de 110 bilhões de pessoas. E Ele disse: não foi para isso que eu criei a humanidade. Eu criei a humanidade por louvor da minha glória. Mas nós estávamos chafurdando na miséria do pecado.
E aí o que ele fez? Aquilo doeu no coração dele. Ele mandou Jesus. Porque misericórdia é atitude, então resulta em ação. Jesus veio e experimentou a nossa miséria. Jesus não tinha qualquer espécie de limitação, mas ele se limitou. Quando ele se tornou um feto, ele se limitou, ele se tornou dependente. Se Maria se alegrava, ele se alegrava. Se Maria se entristecia, ele se entristecia. Se Maria comia direito, ele desenvolvia melhor. E ele nasceu com dor, ele nunca tinha experimentado dor. E ele viveu num ambiente terrível, misericórdia clara dele, de aguentar o que ele viveu. Mas lá na cruz, a miséria do meu pecado, do seu pecado, de toda a humanidade foi sobre ele. E o seu corpo foi arrebentando, a sua musculatura foi sucumbindo ao peso disso. Até que a miséria nossa toda pesou sobre o seu coração e ele morreu. Isso é misericórdia. Quem tinha que estar naquela cruz era eu, pela eternidade. Quem tinha que estar naquela cruz era você, por toda a eternidade, sofrendo as consequências do pecado. Quando a gente parte o pão, a gente lembra disso. Que Ele tomou o meu lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu lembro quem eu era. Pastor, você não se converteu criança? Mas não interessa. Quem eu seria se não o conhecesse. Mas o texto continua dizendo que Ele nos regenerou para uma viva esperança, sim, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não ficou morto, nós sabemos, no terceiro dia, no domingo, pela manhã, Ele ressuscitou. Na madrugada, Ele ressuscitou. Ele não foi ressurreto, ninguém chegou e disse, Jesus sai, Jesus levanta. Ele venceu a morte. Ele imobilizou a morte, nocauteou a morte, tomou o seu poderio. A morte não pode mais sobre ele. Eu tenho uma esperança, e não é qualquer esperança, é viva. Eu vivo porque Jesus Cristo vive. E isso me lembra o segundo momento. O momento quando eu celebro o vinho, o suco de uva no nosso caso. Por quê? Porque é símbolo de alegria. Eu não estou falando que depressão não é uma coisa que não exista, que tristeza não é algo que não exista. Eu tive uma depressão profunda, eu tive um burnout, eu sei o que é isso. Mas eu estou te dizendo que mesmo quando nós temos isso, nós temos uma alegria em Jesus Cristo. Porque a gente sabe que o nosso sofrimento vai acabar. Porque a minha esperança é maior. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele vive, Ele venceu a morte. Ele reina, é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, quando eu lembro dele, dando o vinho a seus discípulos, eu me alegro com ele, porque eu agora lembro quem eu sou, alguém que tem uma razão para viver eternamente. Sim, eu não tenho um motivo para morrer. Alguém já disse, pastor, se eu morrer, você vai para o céu. Eu não preciso morrer, se Jesus voltar antes, eu vou do mesmo jeito. Mas eu tenho um motivo para viver, que é Jesus Cristo. E quando eu morrer, eu vou continuar com esse motivo, porque eu vou viver com Ele para a eternidade. Mas o terceiro momento, que nem sempre a gente se lembra, é quando termina a ceia, Jesus diga, façam isso até que eu volte. Façam isso até que eu volte. E aí, eu preciso lembrar quem eu devo ser.
O apóstolo Pedro diz que os profetas queriam conhecer a graça que nós teríamos. Graça. Favor imerecido. A misericórdia me tirou do lodo, do lamaçal, acabou com a minha condenação a sofrer eternamente. A esperança me dá motivo para viver, mas a graça me capacita a cumprir a missão. Cada vez que eu celebro a ceia, cada vez que eu tenho a oportunidade de celebrar a ceia, eu lembro de quem eu devo ser, um canal da graça de Deus. Um canal da graça de Deus. Graça que se manifesta de muitas e muitas formas. A multiforme graça de Deus. É muito interessante que a palavra que fala lá sobre multiforme, lá no grego a ideia dela é colorida, é a graça colorida. E às vezes a gente não entende, como assim graça colorida? A ideia é que Deus é um artista, ele está pintando. E ele pinta do jeito que ele quer. E ele tem na sua paleta cores de todos os tipos. E ele pega aquilo que às vezes a gente não fez direito na nossa vida, os borrões, e ele muda. E eu me lembro, pastor, eu era pastor ali na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes, e a igreja fazia grandes painéis para o Natal. E nós tínhamos alguns artistas plásticos lá muito bons. E havia uma mulher ali que era, assim, é ainda uma grande artista plástica no Brasil. E ela fez um grande painel. E ela fez aquele painel clássico, irmãos. Aqui do lado esquerdo, aqui, imaginem os anjos em cima, embaixo, à noite, né? Os anjos lá no alto, no céu. Aqui embaixo, o pasto. E do lado de cá, a manjedoura, o bebê, os animais, a família. E ela estava terminando quando o seu filhinho meteu a mão no pincel e foi no meio aqui do campo, pastor, e tacou o pincel. Um borrão branco. Ah, se sou eu, coitado do menino. A igreja ia ficar sem painel, porque estragou tudo. Mas ela retirou o menino, olhou, pegou o pincel e foi lá e fez uma ovelha. Aproveitou o borrão branco e fez uma ovelha. E todo mundo que entrava na igreja olhava e dizia: que lindo, pastor. É a ovelha perdida. As outras estão lá com Jesus, mas aquela está indo para lá. É isso que Deus faz conosco. Ele muda até os nossos erros para nos beneficiar. Não significa que os nossos erros estão certos, significa que Ele é Senhor sobre tudo. E Ele quer que você use essa graça para alcançar as ovelhas perdidas. Por isso, eu vim agradecer a você, mas eu continuo desafiando. Vamos completar a missão. E aí eu queria fazer uma coisa com vocês. A gente está não encerrando a campanha, porque a campanha não encerra nunca. Mas eu vou fazer aqui queria fazer uma selfie com vocês. Eu não sou muito bom nesse negócio, não, mas queria fazer uma selfie. Vou pedir para você ficar em pé. Você pode ficar em pé, se você puder, e falar comigo o tema dessa campanha. Vamos treinar primeiro. Como é que é o tema da campanha desse ano? Quem lembra aqui? Então, vamos junto. Pelo poder do Espírito, vamos completar a missão. Ok? Então, vamos lá, o rapaz ali vai me ajudar, vai filmar. Tá? Se você não puder aparecer por algum motivo na coisa, é só você virar de costas. Tá bom? A gente tem missionários que você sabe que não pode aparecer, né? O pastor sabe disso. Mas você sabe por que os nossos missionários realmente não podem aparecer? Os que são feios, a gente diz para não aparecer. Como aqui só tem gente bonita, então não tem problema. Vamos lá, juntos então. Espera aí que eu preciso... Espera aí, vou apertar aqui assim. Vamos juntos? Pelo poder do Espírito... Ótimo, vamos de novo? Pelo poder...
Amém, parabéns. Olha, Deus abençoe muito vocês, muito obrigado. Podem se assentar. Nós vamos, eu preciso passar ainda em uma outra igreja daqui a pouco, então não vou poder ficar com vocês, mas eu quero agradecer realmente. Essa tem sido uma igreja fiel, daqui tem saído pessoas que têm servido missões nacionais, missões mundiais, e tem feito diferença. E dizer a vocês, Deus tem feito grandes coisas. Vou falar rapidinho, pastor, me dá só mais 2 minutinhos. Oi? Tem um vídeo que nós vamos passar ainda. Mas, só para os irmãos terem ideia. 11, 12 anos, nós começamos um trabalho, não posso falar porque está passando, não posso falar o país. Nós começamos num lugar muito difícil, trabalho. Num país fechado. E lá nesse país, a maior parte dos povos, na verdade, dos 52, só tem um povo que é quase considerado alcançado. Ele não é alcançado, mas ele tem mais de 1%. E nós conseguimos alcançar um povo que não tinha ninguém. A história é muito longa também. Nunca nenhuma pessoa tinha se convertido. E o nosso missionário, em menos de 3 anos, o nosso casal de missionários ganhou 2 pessoas, ganhou 3, e no final formou a igreja. E aí, em 2018, ele chegou para nós com um projeto, os últimos 17. O que significa isso? Ele falou assim, dos 52 povos que tem aqui, tem 17 que não tem ninguém tentando falar com eles. Não é que não tem cristão, não tem cristão tentando chegar neles. Ou seja, a chance de conversão. E aí ele falou, eu queria assumir esses 17 últimos povos. E quero alcançá-los. E a gente topou o desafio. A gente colocou esforços ali e começamos em 2018. Lugar dificílimo, o nosso missionário não pôde ir lá, mas ele treinou pessoas. E aí, em 2023, foi fechar o primeiro ciclo, dos 5 primeiros anos, nós fomos ver os resultados. Você lembra? Começou 2018, 2019, 2020 veio pandemia, 21 com pandemia ainda, então fechando 2022, os números não podiam ser muito bons, correto? Só que, desses 17, em 8 já tinham igreja, depois de 5 anos com 2 pandemias. Em 4 já tem pequenos grupos, e só em 5 ainda não tinha um convertido. Eu creio que quando a gente fechar esse ano, talvez não tenha mais nenhum sem nenhum convertido. Por quê? Porque pelo poder do Espírito nós estamos cumprindo a missão. E você é peça fundamental nisso. Deus abençoe você. Agradecemos a Deus a vida do pastor João Marcos, toda a equipe, todos os missionários. E, como ele falou, ele vai sair correndo, vai para outra igreja. E nós queremos aqui registrar nossa gratidão, pastor João Marcos. Deus abençoe, Deus continue a usá-lo de maneira poderosa na conquista de almas para Cristo. Os desafios são grandes, né, irmãos? Os desafios são grandes. E esta igreja aceita o desafio. Pode contar conosco para alcançar esses povos aí, a igreja orando, a igreja contribuindo e indo. Quem sabe lá naquele negócio, quem sabe um dia esse pastor aqui de 43 anos de ministério que vai fazer agora, chega lá, hein, irmão? Amém?